Bom dia! O nosso trabalho é composto por Delma, Jéssica e eu, Thaisa, e nós vamos falar um pouco sobre a evolução do cérebro humano. O objetivo desse trabalho é mostrar a evolução do cérebro humano entre os hominídeos, relacionando o tamanho do cérebro com as habilidades desenvolvidas por cada espécie. Então, pelos registros fósseis encontrados pelos cientistas, foi possível observar que os nossos ancestrais eles não tinham uma vida muito fácil, né? Então, pela imagem, a gente consegue identificar como que esses indivíduos eles se comportavam, do que eles se alimentavam e como eles viviam nesse ambiente. Então, como foi falado no objetivo, veremos quais foram as vantagens e as mudanças que ocorreram entre os nossos ancestrais, que são eles o Australopithecus, o Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalensis e Homo sapiens sapiens. E de acordo com a imagem, a gente pode perceber que houve uma diferença entre centímetros cúbicos do cérebro de cada um. Bom, nós vamos falar sobre os Australopithecus. Eles possuíam postura bípede, tinham alimentação diversificada, onívoro, ou seja, eles se alimentavam de animais e vegetais. Para essa alimentação, eles usavam pedras e paus, mas eles não modificavam, eles não conseguiam construir ferramentas para isso, não sabiam manusear, só apenas usavam. Eles tinham a cavidade cerebral pouco elevada e muito estreita na região frontal. Eles também possuíam um cérebro bem menor, como vocês podem ver na imagem, do que os outros hominídeos. Dando continuidade às espécies, agora eu vou falar um pouco sobre a Homo habilis. E os fósseis do Homo habilis, eles eram encontrados na África e o seu crânio é um pouco maior do que a espécie anterior, Australopithecus, e por isso eles tinham um pouco mais de habilidade. Então, com essa habilidade, eles utilizavam pedras, ossos para poder caçar e afinavam a pedra para poder ficar de acordo com a imagem aqui. Ela ficava um pouco mais fina para poder facilitar na hora de corte dos animais, para poderem se alimentar. E a pedra lascada. E aí, a definição de habilis é por conta da questão de habilidade, tanto na caça quanto na procura de alimento. Dando continuidade ainda sobre as espécies, sobre os hominídeos, agora vamos falar sobre o Homo erectus. Então, ele tinha uma alimentação diversificada, assim como as outras duas espécies. Ele se alimentava, tinha uma alimentação tanto de origem animal quanto de vegetal. Então, tanto fruta, legumes, ele também fazia parte da dieta deles. O Homo erectus, ele tem esse nome, a partir daí já tem uma postura erecta, assim como o Homo sapiens. Tá? Então, a partir do erectus já começou a desenvolver essa postura. Em relação à espécie anterior, que falamos que foi sobre o Homo habilis, o Homo erectus ele tem uma caixa craniata maior. Consequentemente, seu cérebro também é maior. Então, os fósseis dessa espécie do Homo erectus, eles foram encontrados em diversas regiões, se expandindo da África do Sul para a Europa. Na Europa foi encontrado na Itália e na Espanha. E na Índia, China e Indonésia, como está circulado aí. Essa espécie, o que chamou a atenção no Homo erectus foram as mudanças comportamentais que foram desenvolvidas a partir da sua alimentação. Uma das características apresentadas pelo Homo erectus é a sua inteligência em compartilhar o alimento entre eles. Como é possível observar na imagem, a gente vê que existe uma diferença entre as outras espécies. Nessa espécie, eles fazem um compartilhamento de tarefas e assim também dos alimentos. Segundo os estudos e os registros fósseis, entende-se que no Homo erectus, por ter um cérebro maior, ter uma caixa craniata maior e por ter um cérebro maior e se alimentar
ter um gasto maior de energia e se alimentar mais de proteína, acredita-se que eles se tornaram mais habilidosos, né? Já nessa espécie, eles utilizavam de materiais, né, para caça um pouco mais especializada, né? Então eles faziam lanças, como no Homo habilis, eles também tinham, utilizavam da pedra lascada para fazer como faca e abrir o animal. E aqui, como eu falei, eles também faziam lança, né? Então a gente viu que já foi uma evolução da espécie anterior. E também no Homo erectus, vocês podem perceber, eles já começaram a usar o fogo, né, Jéssica? Eles utilizar o tinham fogo. controle do fogo, diferente dos anteriores que não tinham isso. Então, os antropólogos, eles acreditavam nos estudos deles, quanto maior o cérebro em relação às outras duas espécies, ele era mais inteligente, por ter adquirido essas habilidades mais específicas. E agora a gente vai ver o próximo e vamos ver essas habilidades também e sua relação com o cérebro. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar agora sobre os neandertalenses. Eles foram fósseis que foram encontrados na Europa por conta da migração. Então, alguns arqueólogos acreditam que por eles serem encontrados nessa região, eles têm uma adaptação maior ao frio. E também eram robustos, e isso ajudava com que essa adaptação fosse diferente das outras espécies. Então, o que diferenciava eles, como a Thaisa falou, né, por ter tido essa migração nesses outros países, foi justamente essa questão dele ser robusto, se adaptado ao frio, até mais do que o Homo sapiens e as espécies anteriores, por isso houve essa dispersão. Uma característica também diferente dos outros hominídeos é que talvez eles enterravam os mortos, ou seja, eles tinham uma capacidade maior emocional para enterrar os mortos. Também a caixa craniana deles, como a gente pode ver na imagem, ela é mais longa e baixa do que nos humanos e qualquer outra espécie. E ela tem uma marcante saliência aqui atrás, que mostra aqui na imagem, na parte traseira do crânio, né? Então, eles têm, com isso também, o cérebro deles é maior do que todas as outras espécies. Nessa espécie também, entende-se que eles eram muito habilidosos, porque eles utilizavam de corante, né, adquirido através de frutos do sangue da caça. Isso. Também, para criar imagens na rocha, já na pedra. Então isso também diferenciava essa habilidade das outras espécies que falamos. E assim como o Erectus, né, eles usavam fogos e utilizavam, as ferramentas deles eram muito mais desenvolvidas do que a dos Erectus. Eles também utilizavam adornos, ou seja, acessórios. Né? E esses acessórios eram feitos pelos ossos dos animais que eles caçavam, pelas presas, também pelas garras. Pelo pelo para criar roupa. E eles já tinham uma maior habilidade do que todos os outras espécies. Por muito tempo, essa espécie elas foram classificadas como os ancestrais diretos do homem. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre o Homo sapiens sapiens. Esse nome é dado à espécie dos seres humanos, que significa homem sábio ou homem que sabe. E nisso, eles têm uma postura mais ereta, que garante uma maior e melhor mobilidade do corpo. A distribuição do Homo sapiens, ela tá em todo o planeta. Então, de acordo com a imagem, a gente pode perceber que é uma distribuição bem grande e que é uma espécie gigantesca. Uma espécie bem adaptada a todos os diferentes climas, ambiente ou país. Então ela está bem distribuída. E ele é conhecido assim por ter suas estruturas mais complexas, né? E uma maior facilidade de comunicação.
né? De criar também. Ele é conhecido também por... Produzir seu próprio alimento, modificar o meio que ele vive para ter um bem-estar dele. Outra coisa que diferencia o Homo sapiens das outras espécies é a questão dele viver em sociedade. Ou seja, as outras espécies, os Neanderthalenses e o Homo erectus, eles também viviam em comunidade, porém, diferente do Homo sapiens, eles conseguem distribuir as tarefas. Tá? Eles conseguem viver numa comunidade mais comunicativa. E também eles têm uma diferenciação da cognição, né? mais aguçada do que as anteriores. Isso, e com isso a execução das atividades, com essa cognição, fez com que as atividades fossem mais complexas e para garantir também a sobrevivência dessa espécie. Como pode observar aqui na imagem, a partir do Homo sapiens sapiens, eles conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Ou seja, eles, por ter o controle do fogo, assim como nos outros, mas com a especialização melhor, eles conseguem produzir o alimento, assim também como a agricultura, assim também como o controle da necessidade deles, o que eles precisam, o que eles não precisam naquele momento. Isso, tanto é que isso também ajudou na modificação das casas deles. Eles, com esse pensamento, com essa cognição, eles tiveram uma maior facilidade de conseguir fazer daquela maneira que ele quer, de poder criar, de poder fazer coisas mais diferentes do que as outras espécies. De usar as ferramentas para construir essas casas, né? Viver no meio ambiente. Ele usava ferramentas para viver no ambiente. Conseguia manusear, utilizar. Em relação o cérebro deles é bem menor, né, do que os neanderthalenses. Porém, percebemos que eles possuem maior inteligência, né, considerada aos outros hominídeos. Do seminário, de acordo com as espécies que nós observamos, com as características, com as habilidades, a gente viu que o cérebro desenvolvido permitiu uma evolução da capacidade de aprender e pensar. E a expressão da atividade garante também a sobrevivência da espécie. Apesar da espécie anterior, do Homo sapiens sapiens, ter um cérebro e uma caixa craniana maior do que o Homo sapiens sapiens, concluímos então que a partir dessa apresentação, né, do seminário sobre a evolução do cérebro humano e o estudo das espécies, que independente do tamanho do crânio ou do tamanho do cérebro, o que vai garantir a evolução da espécie são suas habilidades e a sua forma cognitiva de sobreviver. Acontece. Cada indivíduo, cada espécie que a gente falou, ela tinha a capacidade e a habilidade de sobreviver naquele determinado ano, sobre aquela determinada necessidade que ele tinha. Então, o Homo sapiens sapiens, ele se mantém até hoje de uma forma global, porque ele desenvolveu a habilidade de sobrevivência melhor, vamos dizer assim, do que os indivíduos anteriores. Isso, e com isso a gente pode também perceber que a espécie anterior do Homo sapiens sapiens, que é a Neanderthalensis, o cérebro deles e a caixa craniana eram bem maior do que a do Homo sapiens sapiens. Então isso significa que a questão da inteligência, não está ligada ao tamanho do cérebro e nem ao tamanho da caixa craniana. Então, como a Thaisa falou, a gente não tem uma definição do que é ser perfeito. Então, a espécie, ela tinha um crânio e um cérebro maior do que todas as outras. Uma determinada espécie tinha um crânio maior e um cérebro maior do que as outras. Mas o que não quer dizer que ele era perfeito para se manter. Que foi o que não aconteceu. Ou seja, essa espécie, ela entrou em extinção, mesmo tendo essas características maiores que as demais. No caso, ele não era perfeito para se manter no ambiente.
Então, como foi falado no nosso objetivo, a gente